A gente vai trabalhar agora com simplificação de radicais. E o que é isso? É tornar os radicais de forma mais simples. Para isso, a gente vai aplicar todas as propriedades dos radicais já estudadas. Bora ver então como é que vai ficar a letra A. Raiz quadrada de 72. Inicialmente, pessoal, a gente vai ter que fatorar o 72. E o que é fatorar? É transformar em multiplicação. Então, 72, como é par, começa dividindo por 2, que dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Acabou aqui a nossa fatoração. Como nosso índice aqui é 2, então vou separar aqui esse produto em grupos de 2. Só que esse 2 aqui vai ficar sozinho, 2 elevado a 1, e aqui nós temos outro 3 ao quadrado. Bem, então, escrevendo 72 de forma fatorada, teremos 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1 vezes 3 ao quadrado. O que é que eu vou fazer agora? Vou aplicar a propriedade 2, em que eu posso separar aqui essa multiplicação. Então vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 elevado a 1 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. O que é que eu vou fazer agora? Vou aplicar a propriedade 1. E o que é que diz a propriedade 1? Quando o índice é igual ao expoente, você corta o radical. Então, índice 2, expoente 2, corta o radical. Vai ficar apenas o número 2. Repare, esse daqui, ó, o índice não é igual ao expoente. Então, eu não vou poder fazer nada. Ele vai permanecer lá. No terceiro radical, o índice é igual ao expoente. Eu corto o radical para ficar com o número 3. Multiplica agora o que está fora. 2 vezes 3, a gente vai ter 6 raiz de 2. Essa é a resposta que a gente estava procurando. Só que a pergunta é, a gente pode fazer isso aí de forma mais rápida? Pode. Ficaria assim. De qualquer forma, você vai ter que fatorar o 72. Então, 72 fatorado, vou repetir isso aqui, viu, pessoal? É 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1 vezes 3 ao quadrado. Bem, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pular essa parte aqui e já vou passar para a propriedade 1. E o que é que diz a propriedade 1? Quando o índice é igual ao expoente, você corta o radical. Então, gente, como o índice aqui é 2, eu vou ver todas as potências aqui que tem expoente 2. No caso, é essa e essa de cá. Então, o que é que eu vou fazer com eles? Tirar da raiz. Então, essa vai sair da raiz. E essa vai sair da raiz. Professor, e essa daqui vai permanecer, porque o expoente dele não é 2, o expoente dele é 1. 2 elevado a 1, a gente sabe que é 2. Multiplica aqui agora, 2 vezes 3, 6. Então, vamos ter 6 raiz de 2. Então, esse jeito aqui, pessoal, a gente pulou aqui, né, essa propriedade. Um jeito, né, mais rápido. Olha a letra B. Raiz cúbica de 16. De qualquer forma, a gente vai ter que fatorar o 16. Então, fatorando 16, teremos. Como 16 é par, eu vou começar dividindo por 2. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Vou separar agora esse produto em grupo de 3, porque o índice é 3. Então aqui nós temos 2 ao cubo. E aqui eu tenho 2 elevado a 1. Então, escrevendo 16 de forma fatorada, teremos 2 ao cubo vezes 2 elevado a 1. O que é que eu vou fazer agora? Vou aplicar a propriedade 2. Vou separar aqui esses radicais. Então vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 elevado a 1. O que é que eu vou fazer agora? Aplicar a propriedade 1. Índice igual ao expoente, corta o radical, vai ficar o número 2.
Só que esse aqui, professor, o índice não é igual ao expoente. Então, o que é que vai acontecer? Não dá para simplificar 3 em 1, então vai permanecer na raiz. Então, a resposta, 2, raiz cúbica de 2. Acabou aqui. Professor, e da outra forma mais rápida, como é que a gente faz isso daí? Pessoal, vocês já entenderam que de qualquer forma a gente vai ter que saber fatorar. Não é isso? Então, olha. Começando daqui, ó, pegando já o 16 fatorado, nós teremos raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 elevado a 1. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pular essa propriedade aqui e já vou observar quais são as potências que tem expoente 3. Por que agora, professor? Porque o nosso índice é 3. Então, esse daqui, galera, tem expoente 3. Então, o que vai acontecer com ele? Vai sair da raiz. Então, esse 2 aqui sai da raiz. E esse aqui, professor, esse aqui ele vai permanecer, porque o expoente dele, ó, não é 3. Então, vai ficar 2 que multiplica raiz cúbica de 2. Ó, o mesmo resultado. Tá vendo? Bora ver a letra C. A letra C, pessoal, também é uma raiz cúbica. Só que além de aparecer o número, também está aparecendo letras. O que a gente vai fazer? A mesma coisa. Vai pegar o 24, vai fatorar ele. 24 é par por 2, 24 por 2 dá 12. 12 por 2 dá 6. 6 por 2 dá 3. 3 por 3 dá 1. Como o nosso índice é 3, vamos separar em grupos de 3. Esse 3 aqui está sozinho, então é 3 elevado a 1. Então, escrevendo 24 em forma fatorada, nós teremos 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1. Agora é o seguinte, pessoal. Olha aqui a letra x, tá vendo? A letra x eu estou observando que o expoente dele é igual ao índice. Então a gente vai, ó, repetir. Professor, só que o expoente do y não é igual ao índice. Então, a gente não vai poder aplicar, pessoal, no y a propriedade 1. A propriedade 1. Separa aqui, né, agora, aplicando a propriedade 2. Então, teremos aqui, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 elevado a 1 vezes raiz cúbica de x ao cubo vezes raiz cúbica de y ao quadrado. Depois que eu aplicar a propriedade 2, agora eu vou aplicar a propriedade 1. Índice igual ao expoente, eu corto o radical, vai ficar apenas o número 2. Nesse daqui, pessoal, ó, o índice não é igual ao expoente. O expoente aqui é 1, né? Tá subentendido, aqui é 1. Como o índice não é igual ao expoente, não vou poder fazer nada. Eu vou repetir, ó. Raiz cúbica de 3 elevado a 1, que é 3. Nesse caso aqui, pessoal, índice igual ao expoente, o x sai. Vai ficar vezes x. E nesse caso aqui, pessoal, o índice não é igual ao expoente, então a gente não pode fazer nada, a gente repete. Vou multiplicar o que está fora das raízes. 2 vezes x, 2x. E depois, gente, eu vou juntar. Se eu separei aqui esse produto inicialmente, agora eu posso juntar ele também, ó. 3 vezes y ao quadrado vai dar 3y ao quadrado. Então, essa aqui é a resposta que a gente estava procurando. Professor, e do jeito mais simples, como é que fica isso daí? Do jeito mais rápido, na verdade? Bem, você já sabe, né? Estou repetindo aqui várias vezes que, de qualquer forma, você vai ter que fatorar. Então, 24 fatorado, a gente já viu que é 2 ao cubo, olha, 2 ao cubo, vezes 3 elevado a 1, e vou repetir o restante, beleza? X ao cubo, y ao quadrado. Agora, o que é que eu vou fazer, pessoal? Quando eu chego aqui, quando eu fatoro, eu já vou aplicar a propriedade 1, ou seja, ó, eu vou ver todas as potências em que o expoente dele vale 3. Então, eu tenho essa e tenho essa. Então, as potências que o expoente vale 3 vai sair da raiz. Então, esse 2 vai sair. Esse x vai sair.
E os demais, professor, e os demais vão ficar, ó. Vai ficar 3 elevado a 1, que a gente sabe que é 3. Y ao quadrado vai ficar porque ó, o expoente dele não é 3. Então, é a resposta que a gente estava procurando, né? 2x vezes raiz cúbica de 3y ao quadrado. Tranquilo, né? Letra B, raiz quadrada de 20 vezes x elevado a 11. Da mesma forma que as anteriores, a gente vai pegar um número e vai fatorar. Então, ó, 20, como é par, eu começo por 2, 20 por 2 dá 10, 10 por 2 dá 5, 5 por 5 dá 1. Bem, como o índice da nossa raiz é 2, então a gente vai separar em grupos de 2. Então eu vou ter aqui 2 ao quadrado, e aqui eu vou ter 5 elevado a 1. Então, o número 20 fatorado, ele é igual a 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Chegamos aqui agora na parte da letra, né? X elevado a 11. Ó, pessoal, toda vez que o expoente for maior do que o índice, você também vai ter que fatorar. Nesse caso, eu vou ter que fatorar o x elevado a 11 de tal forma em que o maior expoente da fatoração seja divisível por 2. Então, eu posso escrever o x elevado a 11 da seguinte maneira. X elevado a 10 vezes x elevado a 1. Note que 10 mais 1 é 11. A propriedade de potência que já foi estudada na aula de potência. Bem, e veja também que o expoente 10 aqui, ó, ele é divisível por 2. Então, o que é que eu vou fazer agora? Já que eu fatorei tanto o número como as letras, eu vou agora separar isso aqui, né? Vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de x elevado a 10 vezes raiz quadrada de x elevado a 1, que é o próprio x. Agora, gente, eu vou ver aqui qual desses radicais eu posso aplicar a propriedade 1. No caso, o primeiro, porque o índice é igual ao expoente. Quando o índice é igual ao expoente, eu posso aplicar a propriedade 1, cortando esse radical. Vai ficar aqui, ó, 2. No segundo radical, eu não posso aplicar a propriedade 1, porque o índice não é igual ao expoente. O índice é 2 e o expoente é 1. Se eu não posso aplicar a propriedade, eu vou repetir. Cheguei no terceiro radical. Só que eu também estou observando que o índice não é igual ao expoente. Então, eu não posso aplicar a propriedade 1. Mas veja que 2 e 10 eu posso simplificar. Então, qual é o maior número que divide ao mesmo tempo 2 e 10? O maior número que divide ao mesmo tempo 2 e 10 é o próprio 2. Então, ó, dividindo 2 por 2, eu vou ter 1. E vocês se lembram que se eu dividir o índice, eu vou ter que dividir também o expoente. Por quanto? Por 2. 10 dividido por 2, eu vou ter 5. Eu apliquei aqui, galera, ó, a propriedade 4, que é a mudança de índice, tá vendo? E o quarto radical, eu vou repetir, raiz quadrada de x. Porque ó, o índice não é igual ao expoente, eu não posso aplicar a propriedade 1. Bem, vamos multiplicar agora, né, pessoal, o que está fora da raiz. A gente tem que se lembrar que quando o índice aqui é 1, ó, da raiz, isso aqui é a mesma coisa que é x à quinta. Então, quem está fora? O 2 e o x à quinta, vai ficar 2x à quinta. Quem é que está dentro da raiz? O 5 e o x. Então, ó, 5x. Essa é a resposta que a gente estava procurando. No entanto, eu posso também fazer essa resolução daquela forma mais rápida. Como é que vai ficar isso aqui?
Vou repetir essa parte aqui, ó, que é a parte já fatorada. Então, vai ficar, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1 vezes x a décima vezes x elevado a 1. Vou pular essa parte aqui, que é a propriedade 2, e já vou ver, pessoal, ó, quais dessas potências tem expoente 2. Por quê? Porque o nosso índice vale 2 para aplicar a propriedade 1. Então, eu estou vendo aqui, ó, que dessas 4 potências, a única que tem expoente 2 é a primeira. Então, ó, índice 2, expoente 2, esse 2 aqui sai da raiz. Expoente 1 vai ficar na raiz, esse 5 vai ficar na raiz. Vou até marcar ele aqui, ó, o 5 vai ficar na raiz. E esse 10, professor? Esse 10, pessoal, ó, note o seguinte. Eu não posso aplicar a propriedade 1 porque o índice não é igual ao expoente. O índice é 2 e o expoente é 2. E o expoente é 10. Desculpa. Então, o que é que vai acontecer? Eu posso aplicar aqui a propriedade 4. E a propriedade fala de mudança de índice. Então, como é que a gente vai fazer essa mudança de índice? Bem, ora, para você fazer de forma mais rápida, você vai pegar esse expoente 10 aqui, ó, e vai dividir por 2. Por que por 2? Porque o índice aqui é 2. Então, 10 dividido para 2, a gente vai ter x à quinta. Olha, que seria a propriedade 4 que está aqui. E esse x elevado a 1 vai permanecer na raiz porque o índice não é igual ao expoente. Então, esse aqui vai ficar dentro da raiz. Olha, esse aqui vai ficar dentro. Então, quem foi que ficou dentro? Ficou aqui, galera, ó, o 5 elevado a 1, que é 5, e ficou aqui, ó, o x. Então, essa é a resposta que a gente está procurando. 2x à quinta vezes 5, raiz quadrada de 5x. Letra E. Raiz cúbica de 125x à quinta, y à sétima, z à terceira. Da mesma forma que as anteriores, eu tenho que pegar o número e fatorar. 125. Por quanto, professor? Por 5, que dá 25. Por 5, que dá 5. Por 5, que dá 1. 125, gente, é o 5 3 vezes, é 5 ao cubo. Então, aonde tem aqui, pessoal, ó, aonde tem 125, eu vou escrever de forma fatorada, que é 5 ao cubo. Aí depois, em a parte das letras, eu estou vendo aqui ó, que nós temos x à quinta. Como o expoente, gente, ó, é maior do que o índice, então você sabe que a gente vai ter que fatorar o x à quinta. Agora a gente vai ter que fatorar o x à quinta de tal forma em que o maior expoente seja 3 ou divisível por 3. Nesse caso, pessoal, eu posso dizer que x à quinta é a mesma coisa que x ao cubo vezes x ao quadrado. Até porque 3 mais 2 ó, dá 5. E note que o maior expoente, gente, ó, ele é divisível por 3. Y à sétima. Ó, o expoente é maior do que o índice, então eu vou ter que fatorar. Agora eu vou ter que fatorar de tal maneira que o maior expoente seja divisível por 3 ou igual a 3. Nesse caso, o y à sétima ele vai ser y à sexta vezes y elevado a 1. 6 mais 1 ó, dá 7. E note que o maior expoente aqui, ó, dessa fatoração, ele é divisível por 3. Bem, em z ao cubo, como o índice é igual ao expoente, a gente não precisa fatorar. A gente vai apenas ó, repetir o z ao cubo. Agora a gente vai aplicar a propriedade 2. A gente vai separar isso aqui tudo. Então vai ficar raiz cúbica de 5 ao cubo vezes raiz cúbica de x ao cubo
vezes raiz cúbica de x ao quadrado vezes raiz cúbica de y à sexta vezes raiz cúbica de y elevado a 1 vezes raiz cúbica de z ao cubo. Agora eu vou aplicar a propriedade 1. Note que índice igual a expoente, então esse 5 sai da raiz. No segundo radical, o índice é igual a expoente. O x sai da raiz, a gente corta o radical, né? No terceiro radical, gente, ó, o índice não é igual a expoente, então vai continuar dentro, né? Então ele vai continuar lá dentro, não vai poder sair. A gente não pode fazer nada. Ó, o índice aqui não é igual ao expoente, mas observe que 3 e 6 eles podem ser simplificados. Então a pergunta é, qual é o número que divide ao mesmo tempo 3 e 6? O número que divide ao mesmo tempo 3 e 6 é o próprio 3. Então eu vou dividir o índice por 3 e o expoente por 3, aplicando assim a propriedade 4. Então eu vou ter aqui, ó, 3 dividido por 3 eu vou ter 1. 6 dividido por 3 eu vou ter 2. Vezes índice igual a expoente não é, então eu vou repetir isso aqui. E aqui, pessoal, índice igual a expoente, eu corto o radical, né, vai ficar simplesmente o z. Vou multiplicar o que está fora. E não se esquecendo que quando o índice é 1, ó, você pode eliminar aqui, né, esse radical. Vai ficar simplesmente y ao quadrado. Então, quem é que está fora? 5x, y ao quadrado e z. Quem é que está dentro? X ao quadrado e o próprio y. Essa é a resposta que a gente estava procurando. A forma mais rápida é a seguinte. Eu vou escrever essa parte aqui que já é a parte fatorada, né, dos números e das letras. 5 ao cubo vezes x ao cubo vezes x ao quadrado vezes y à sexta vezes y elevado a 1 vezes z ao cubo. Vou aplicar a propriedade 1 e a propriedade 4. Índice igual a expoente, o 5 sai da raiz. Índice igual a expoente, o x sai da raiz. Epa, esse aqui o índice não é igual a expoente. Então isso aqui vai ficar. Esse daqui o índice não é igual a expoente, só que 6 é divisível por 3. Então, para eu tirar esse y à sexta, pessoal, ó, eu vou aplicar a propriedade 4, que é só você dividir o 6 por 3. E 6 dividido por 3 dá quanto? Dá 2. O índice não é igual a expoente, então isso aqui vai ficar na raiz. E o z ao cubo, índice igual a expoente. O z sai da raiz. Então, quem ficou dentro aí da raiz cúbica foi quem? Foi o x ao quadrado e o y elevado a 1, que é o próprio y. Olha a resposta.